Santidade e Espírito Santo, por Charles Granson Finney. João capítulo 16, verso 7 ao verso 13. Mas eu te digo a verdade, é conveniente para você que eu vá, porque se eu não fosse, o Consolador não viria até você. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e você não me verá mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a fazer. Diga-lhe, mas agora, você não pode suportar-lhes. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele irá guiá-lo a toda a verdade, pois ele não falará sobre si, sobre o seu próprio, mas falará tudo o que ouve e lhe dirá tudo o que deve ser feito. Venha. João capítulo 16, verso 7 ao verso 3. A influência divina é necessária para iluminar e purificar a mente dos homens, mas muito pouco conhecimento do Evangelho está disponível entre eles e exerce comparativamente pouca influência. O Evangelho apenas começou a produzir santidade na Terra. Precisamos da influência divina para obter os fins do Evangelho. E se precisamos disso, então em que grau precisamos e por quê? Se nossas mentes estão indecisas sobre esta questão, estaremos em todos os assuntos que praticamente dizem respeito à santidade. A mente do homem pode compreender aquelas abstrações que constituem o esqueleto do Evangelho, o ser e o caráter de Deus, a autoridade divina e a inspiração das Escrituras, e outras doutrinas fundamentais que constituem a estrutura. Você pode compreender e ver as evidências que os consideram verdadeiros, assim como as teorias da ciência também o podem. Um homem, por sua razão, pode compreender a lei de Deus. Requer que você exerça amor perfeito por Deus e pelos outros seres. Você pode entender essa obrigação porque você é um ser moral. Ele sabe por experiência o que é o amor, pois exerceu o amor para com os diversos objetos e pode, portanto, formar e compreender o fundamento e a força da obrigação moral e ver, em certa medida, a extensão de sua obrigação de amar a Deus. Da mesma forma, ele pode ver que ele é um pecador e não pode ser salvo por suas próprias obras. Ele violou a lei e ela não pode justificá-la. Ele sabe que se foi salvo, deve ser justificado por pura misericórdia. O entendimento humano é capaz de conhecer todo o círculo da teologia como sistema de proposições a serem recebidas e acreditadas na evidência como qualquer outra ciência. Mas uma razão sem ajuda não pode obter nenhum conhecimento que produza uma mudança que santifique. Nosso conhecimento das coisas do cristianismo é defeituoso, sem a ajuda do Espírito Santo, pois a compreensão humana do Evangelho carece de certas coisas para torná-lo disponível para a salvação. Temos que distinguir entre o conhecimento que pode estar disponível para alguém que deseja amar e obedecer a Deus e o que está disponível para o pecador completamente desinteressado na santidade. Aquele que está disposto a fazer a coisa certa seria influenciado por uma visão muito menos clara dos motivos do que aquele que está disposto a fazer o que é errado. Se o conhecimento obtido por nossas faculdades presentes nos influencia a fazer a coisa certa, se não houvesse pecado no mundo, é incerto. O conhecimento que Adão tinha quando, em um estado de inocência, não influenciou a fazer a coisa certa, mas agora estamos falando sobre as coisas como elas são no mundo. E temos que mostrar por que os pecadores não podem entender as coisas divinas que os influenciam a amar e servir a Deus. O conhecimento tem que influenciar a mente. A vontade tem que ser controlada. Para fazer isso, a mente deve compreender as coisas e incitar a emoção, correspondendo ao objeto em vista. O intelecto puro nunca moverá a alma para agir. Uma abstração meramente científica do intelecto, que não incita nenhuma emoção, é incapaz de mover a vontade.
Para influenciar pecadores a amar e obedecer a Deus, eles devem ter luz suficiente para mexer poderosamente a mente e produzir fortes emoções. As razões para a obediência devem parecer fortes e vívidas e subjugar seus corações rebeldes e levá-los voluntariamente a obedecer a Deus. Este é um conhecimento útil. Este homem nunca pode ter sem o Espírito Santo de Deus. Nossas mentes estão encerradas no corpo e derivam a ideia de objetos externos por meio dos sentidos. Por nós mesmos, nunca poderemos obter conhecimento suficiente das coisas espirituais ou eternas para influenciar corretamente nossa vontade. Nossos poderes corporais não foram criados para isso. Todas as ideias que podemos ter do mundo espiritual são, por analogia, figuras, parábolas, tipos e comparando-as com as coisas ao nosso redor. Todas as ideias comunicadas às nossas mentes dessa forma são extremamente imperfeitas e não temos a ideia verdadeira. Palavras são apenas sinais de ideias, ou são ideias, mas representantes de ideias. Muitas vezes é difícil e às vezes impossível comunicar ideias por palavras. Pegue um pouco e tente falar com ele. Muitas vezes é difícil colocar suas ideias em sua mente. Ele precisa ter alguma experiência das coisas que está tentando ensinar, antes que as ideias possam ser transmitidas a ele por palavras. Imagine agora que você nasceu cego e nunca viu cores. Então suponha que eu tente descrever uma grande e bela pintura. Nenhuma linguagem que eu pudesse usar para que lhe permitisse formar um retrato desse quadro em sua mente. Nada. Qualquer tópico que tenhamos que descrever, usando linguagem figurada, será visto como falho e impróprio. Eles ouviram descrições de pessoas e lugares que pensaram ter retratado com precisão, mas quando veem, percebe que sua concepção estava errada. Suponha que o indivíduo visite este mundo vindo de outro planeta, onde tudo está ao contrário. Se ele aprendesse nossa língua e tentasse descrever o mundo que deixou, nós o entenderíamos com base em nossas ideias e experiências. Se a analogia entre dois mundos é imperfeita, nosso conhecimento das coisas lá, por essa descrição, seria imperfeito, em proporção. Assim, quando encontramos descrições na Bíblia do céu, inferno ou qualquer coisa no mundo invisível, não podemos ter ideias verdadeiras da realidade simplesmente por meras palavras. A maldade de nossos corações perverte nosso julgamento e fecha nossas mentes para o quanto podemos entender. Quando a mente de um homem está tão pervertida em qualquer assunto que nega a evidência a respeito, não pode vir ao conhecimento da verdade. Este é o nosso caso quando se trata do cristianismo. A perversidade do nosso coração não permite a luz para que o intelecto não capte e não possa captar as ideias que de outra forma poderiam ser obtidas. O preconceito é um grande obstáculo para receber o conhecimento correto sobre o cristianismo. Veja o caso dos discípulos. Eles tinham fortes preconceitos judaicos a respeito do plano da salvação, tão fortes que as instruções do próprio Jesus Cristo não podiam fazê-los compreender a verdade. Depois de ensiná-los por 3 anos e meio, ele ainda não conseguia fazer com que eles entendessem o primeiro princípio do Evangelho. Até sua morte, Jesus não pôde fazê-los ver que ele tinha que morrer e ressuscitar dos mortos. Portanto, ele diz em sua última conversa: se eu não fosse o Consolador, não viria a você, mas se eu for, o enviarei. Este era o plano deles para ir embora, que o Espírito da Verdade pudesse vir e colocá-los em posse das coisas que ele quis dizer com as palavras que usou para ensiná-los. A verdade geral é esta: sem a iluminação divina, os homens podem entender o suficiente da Bíblia para acusá-los e condená-los, mas não o suficiente para santificá-los e salvá-los. Alguns podem perguntar: então, qual é a utilidade da revelação? A Bíblia é tão clara quanto pode ser. Jesus instruiu seus discípulos o mais claramente que pôde, como um pai faria com seu filho, mas sem iluminação divina, a razão sem ajuda,
nunca obteve ou obterá qualquer conhecimento útil do Evangelho. A dificuldade está na questão. A Bíblia contém o Evangelho da maneira mais clara possível. Ele contém sinais de ideias na medida em que a linguagem pode representar as coisas do cristianismo. Nenhuma linguagem diferente da linguagem figurativa pode ser usada para este propósito. E isso será para sempre inadequado para colocar nossas mentes na posse das próprias coisas. A dificuldade está em nossa ignorância, pecado e na natureza do assunto. É por isso que precisamos da iluminação divina, obter conhecimento do Espírito Santo do Evangelho. O Espírito de Jesus só pode nos dar essa iluminação. A Bíblia diz: ninguém pode chamar a Jesus de Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. A proposição abstrata da divindade de Cristo pode ser provocada por uma questão de ciência, mas somente o Espírito Santo pode colocar a mente em posse da ideia de que Cristo é Deus. Só Ele pode santificar o coração. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos eles serão ensinados por Deus. Portanto, todos os que ouviram ao Pai e aprendido com Ele, Ele vem a mim. João capítulo 6, versos 44 a 45. Aqui é evidente que a descrição falada está ensinando pelo Espírito Santo. Eles têm que ser ensinados por Deus e aprender do Pai, antes de terem o conhecimento das coisas do cristianismo exigidas para ir a Cristo. Jesus disse: é uma vantagem para você que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a você. Mas se eu for, eu o enviarei. A palavra Paracletos, aqui traduzida como Consolador, significa propriamente um ajudante ou professor. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acreditam em mim, de justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e de julgamento porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Ainda tenho muito a dizer a você, mas agora você não pode suportá-las. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele o guiará em toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas tudo o que ouve, ele falará e vos dirá o que há de vir. João capítulo 16, verso 7 ao verso 13. E no capítulo 14, o Salvador diz: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não recebe, porque não pode vê-lo. Nem ele o conhece, mas você o conhece, porque ele permanece com você e estará com você. Capítulo 14, João capítulo 14, versos 16 a 17. Novamente, no versículo 26, Jesus diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. Aqui você vê que a função do Espírito Santo é instruir a humanidade nas coisas de Jesus. Ninguém, a não ser o Espírito de Deus, pode atender a essa necessidade. Nenhum ensino por palavras, seja por Jesus Cristo, por seus apóstolos ou por algum professor que vem dos sentidos, pode colocar a mente em posse de coisas espirituais. Precisamos de alguém que nos ensine a não depender de palavras ou do meio dos sentidos. Precisamos de alguma maneira pela qual as próprias ideias possam ser trazidas à mente, não apenas pelos sinais das ideias. Isto pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. É algo que nunca saberemos neste mundo como o Espírito de Deus faz isso, mas o fato é inegável. Ele pode alcançar a mente sem o uso de palavras e colocar nossas mentes de posse das próprias ideias. Tipos, figuras e palavras são apenas representações imperfeitas. O caráter humano só pode apelar aos nossos sentidos e é impossível possuir ideias que nunca experimentamos.
Mas o Espírito de Deus, tendo acesso diretamente, pode, por meio do sinal externo, transmitir-nos ideias reais. O Espírito de Deus instantaneamente nos revela a passagem da Escritura que, em todo o nosso estudo e esforço, nunca poderíamos ter entendido. Vejamos novamente o caso de uma pintura na parede. Suponha que a congregação fosse cega e eu estivesse tentando descrever a pintura. Agora, suponha que enquanto eu tentava fazer você entender as várias distinções, combinações de cores, seus olhos se abriram de repente. Eles puderam então ver por si mesmos o que foi feito em vão tentando trazer à sua mente com palavras. O Espírito Santo abre o olho espiritual e traz as coisas que tentamos descrever por analogia e sinais diante da mente e a coloca em plena posse do que realmente é. Ninguém, a não ser o Espírito de Deus, conhece as coisas bem o suficiente para nos dar uma ideia correta dessas coisas. Pois quem dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Posso falar à sua consciência? Sendo homem e conhecendo as coisas do homem, mas eu não posso falar dessas coisas para a consciência de uma besta, e a besta não pode falar essas coisas. Da mesma forma, a Bíblia diz: assim ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. O Espírito de Deus, conhecendo as coisas de Deus a partir da consciência, possui um tipo diferente de conhecimento dessas coisas que outros seres podem possuir. Ele, portanto, pode nos dar a instrução de que precisamos, que nenhum outro ser pode dar. A necessária influência do Espírito de Deus pode ser possuída pelos homens, sob o Evangelho. Deus está mais disposto a dar seu Espírito Santo a eles do que perguntar o que os pais devem dar de pão aos filhos. Pedi e ser-te-á dado, procurai e encontrarás, batei e ser-lhe-á aberto. Mateus capítulo 7, verso. E tudo o que você pedir em oração, crendo, você receberá. Mateus capítulo 21, verso 22. Portanto, eu vos digo que tudo o que pedires na oração, crede que o vais receber e virá a ti. Marcos capítulo 11, verso 24. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 5. Se Deus fez essas promessas ilimitadas aos homens, então qualquer um que pedir pode ter tanta iluminação divina quanto pedir. Mas os homens não têm tanta iluminação divina quanto precisam. Eles não pedem da maneira ou na medida em que precisam. Eles pedem mal ou por motivos egoístas. O apóstolo Tiago diz: você pede e não recebe, porque você pede errado para gastar em seus prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 3. Quando uma pessoa tem outra razão além do desejo de glorificar a Deus, ela não deve esperar receber a iluminação divina. Se o seu objetivo em pedir ao Espírito Santo é felicidade, sabedoria bíblica, importância como cristão, experiência notável, você ou qualquer motivo egoísta, essa é uma boa razão para não receber o que é pedido. Suponha que uma pessoa negligencie sua Bíblia, mas peça conhecimento a Deus. Isso é uma tentação para Deus. Deus dá conhecimento por meio da Bíblia, da pregação e de outros meios de instrução indicados. Se uma pessoa não usa esses meios, quando eles estão em seu poder, não importa o quanto orou, ela não deve esperar instruções divinas. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Uma pessoa pode aprender o Evangelho e receber iluminação sobrenatural se for privada dos meios normais. Se você está em uma ilha deserta, pode receber iluminação direta do Espírito de Deus. E você pode recebê-lo em alguma outra circunstância onde absolutamente não possa ter acesso aos meios de instrução. Alguns casos notáveis desse tipo ocorreram. Quando eu era evangelista, participei de um avivamento em um lugar onde havia alemães.
Muitos deles não sabiam ler. Quando o evangelho foi pregado entre eles, o Espírito de Deus foi derramado e um poderoso avivamento se seguiu. Se uma reunião fosse convocada em qualquer lugar, em qualquer dúvida, todos iriam juntos encher a casa e ouvir com atenção o pregador, que procurava encher suas mentes com o verdadeiro evangelho. Um pobre alemão não sabia ler. Em uma dessas reuniões, ele contou sua história, que teve o apoio de seus vizinhos. Com muitas lágrimas e o coração cheio de alegria, ele disse: quando eu amava a Deus, ansiava por ler a Bíblia e orava: ó Jesus, você pode me ensinar a ler a sua Bíblia Sagrada? E o Senhor me ensinou a ler. Havia uma Bíblia em casa. Quando eu orei e achei que poderia ler a Bíblia, peguei a Bíblia e abri. E as palavras eram as mesmas que eu tinha ouvido as pessoas lerem. O Senhor me ensinou a ler minha Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Embora eu não saiba de ninguém envolvido, exceto uma professora que ouviu a senhora alemã ler, ela era uma mulher bem-humorada entre seus vizinhos. Alguns dos mais respeitáveis me disseram, mais tarde, que não duvidavam da verdade do que ela estava dizendo. Não tenho dúvidas de que era verdade. Muitas pessoas não recebem a iluminação divina do Espírito de Deus porque as entristecem. Eles ferem ou ofendem o Espírito Santo, de modo que ele não pode conceder-lhes consistentemente sua graça iluminadora. Eles confiam nas instruções que recebem de ministros, comentários, livros ou outros poderes de investigação. Todas essas coisas, sem o Espírito de Deus, apenas matarão e nunca darão vida. Eles podem apenas condenar e nunca salvar. Parece que toda a igreja está errada nesse ponto, dependendo dos meios de conhecimento divino. Nenhum meio está disponível sem o Espírito de Deus. Se a igreja sentisse que, se eles realmente sentissem que todos os meios da criação são inúteis, sem o ensino do Espírito Santo, como eles orarão, limparão suas mãos, humilharão seus corações, até que o Consolador desça para ensiná-los as coisas de que precisam saber? Os homens são responsáveis por tudo o que podem receber da iluminação divina. Esta é uma verdade universal e é reconhecida por todos os homens. Um homem é tão responsável pela luz que pode ter quanto pelo que realmente possui. A razão comum admite que nenhum homem que infringir a lei será desculpado por ignorá-la, porque todos são responsáveis por saber o que a lei é. Se seus filhos podem conhecer sua vontade e se comportar mal, você os considera culpados. É o mesmo no cristianismo. Os homens têm os meios externos de instrução e os ensinamentos internos do Espírito Santo totalmente ao seu alcance. Se pecam por ignorância, não tem desculpa quanto a isso, mas sua ignorância é em si um crime por não possuir todo o reconhecimento disponível para sua perfeita e imediata santificação. Romanos capítulo 1, verso 20 ao 21. Sem o Espírito Santo, a instrução pode convencer a igreja do dever, mas nunca produzirá santidade. Pode endurecer o coração, mas nunca o mudará. Sem a influência divina, é apenas um gostinho de morte em morte. Usamos a todos os meios apropriados de instrução em nosso poder como o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus transmite a iluminação divina à nossa mente. Não há razão para que não possamos usar os meios ao nosso alcance para adquirir conhecimento tão fielmente como se pudéssemos compreender todo o assunto sem influência divina. Se não usarmos os meios ao nosso alcance, não teremos motivos para esperar a ajuda divina. Quando ajudamos a nós mesmos, Deus nos ajuda. Quando usamos nossas faculdades naturais para compreender essas coisas, podemos esperar que Deus nos ilumine para que entendamos tudo. Tirar os olhos da luz e orar para ver é tentar a Deus. Os líderes cegos tentam ensinar as coisas do cristianismo sem serem ensinados pelo próprio Deus. Nenhum diploma de teologia fará um professor bem-sucedido a menos que desfrute dos poderes iluminadores do Espírito Santo.
Ele fica cego se pensa que entende a Bíblia sem ela. E se ele se compromete a ensinar, ele está enganando a si mesmo e a todos que dependem dele. Todos juntos cairão em uma vala. Se uma pessoa ensina o Evangelho com o Espírito Santo enviado do céu, ela será compreendida. Ele pode entender o Evangelho por si mesmo, mas não pode fazer seus ouvintes entendê-lo, porque o Espírito Santo não está sobre eles, como ele está consigo mesmo. Mas se o Espírito de Deus está sobre eles, precisamente na proporção em que ele mesmo entende o verdadeiro significado do Evangelho, ele fará com que seus ouvintes o entendam. Ao pregar o Evangelho, os ministros nunca devem usar textos a menos que seu verdadeiro significado tenha sido ensinado pelo Espírito de Deus. É presunção, e não há desculpa para isso, pois eles sempre podem ter os ensinamentos do Espírito Santo. Deus está mais pronto para conceder iluminação divina do que um pai terreno dá pão a seu filho. Se pedirem, sempre receberão toda a luz de que precisam. Isso se aplica a pregadores e professores. Se alguns deles tentam ensinar as Escrituras sem serem ensinados por si mesmos, eles não são mais adequados do que os mais ignorantes nas ruas para ensinar a astronomia. Temo que muitos ministros e professores tentam ou tenham entendido muito pouco sobre sua necessidade desse ensino divino ou a necessidade de orar por sermões e lições bíblicas. Se fosse feito como deveria, suas instruções seriam mais eficazes do que vemos agora. Você acredita que professores de Bíblia e escola dominical, você acredita neles? Você tem o hábito de buscar de joelhos a verdadeira ideia de cada aula? Ou eles vão a algum comentário e vêm propagá-lo secamente para suas aulas, sem o Espírito Santo? Se eles fizerem isso, eu digo que é melhor que façam outra coisa além de ensinar a palavra de Deus. O que você diria de um ministro que nunca orou por seus textos? Imediatamente tenha o asno, o burro de Balaão como ministro. A besta bruta pode falar com a voz de um homem e repreender a tolice de tal homem. Há tanta instrução disponível para alcançar as fontes profundas do coração quanto esse pregador asno. E isso é tão importante para o professor da escola dominical quanto para o ministro. Se você não orar por sua lição antes de sentir que Deus lhe ensinou a ideia, tome cuidado. Nunca fique satisfeito com qualquer coisa em um livro até que esteja satisfeito que Deus o colocou de posse daquela ideia que o faria receber. Quando estudei teologia, passei muitas horas de joelhos, talvez eu diria semanas, com a Bíblia diante de mim, trabalhando e orando para entender a mente do Espírito. Não estou dizendo isto para me gabar, mas como um fato para mostrar que o sentimento apresentado aqui não é uma opinião nova para mim. E sempre coloco meus textos e sermões de joelhos, mas estou ciente de que obtive pouco conhecimento em comparação com o que poderia ter se tivesse tomado a fonte de luz como deveria. Com pouco conhecimento, a maioria dos cristãos tem a respeito da palavra de Deus. Peça-lhes, por exemplo, que leiam as epístolas ou outras partes e provavelmente não serão capazes de dar uma opinião sobre o verdadeiro significado de 1/10 da Bíblia. Não admira que a igreja não seja santa. Eles precisam de mais verdade. Nosso Salvador disse: santificai-os na verdade. João capítulo 17, verso 17. Isso significa que a santidade deve ser desfrutada ricamente antes que a igreja saiba o que significa santificação completa. Eles não entendem a Bíblia. Eles não foram ao autor para explicar, embora tenham o privilégio de bendito todos os dias. Quantas vezes quiserem de carregar o livro do autor para explicação disso, mas quão pouco eles sabem da Bíblia para que tenham certeza de que foram ensinados pelo Espírito Santo. Leia o texto novamente ou leia passagens semelhantes, e então tente me dizer o que os cristãos são responsáveis por entender a Bíblia. Todos nós temos que estudar a Bíblia sob o ensino divino.
Eu recomendo vários livros para você ler, como Pensamentos de Wesley sobre a Perfeição Cristã e As Memórias de Brian Hart, Taylor e Payson. Descobri que em certo estado de espírito, esses livros são úteis para ler. Mas eu só estudo um livro. Eu leio os outros livros ocasionalmente, mas tenho pouco tempo ou inclinação para ler muitos livros, porque tenho muito a aprender com a minha Bíblia. Acho que é como uma mina profunda. Quanto mais trabalho, mais rico fica. Devo ler, fazer uma pausa e orar versículo por versículo. Devemos habitar nele, digeri-lo e deixá-lo penetrar em nossas mentes, até sentir que o Espírito Santo de Deus nos encheu com o espírito de santidade. Será que eles abrirão o coração para Deus e não darão descanso até que ele os encha com o conhecimento divino? Eles examinarão as Escrituras. Frequentemente, os novos convertidos e jovens que se preparam para o ministério me perguntam o que devem ler. Eu dou a eles a mesma resposta todas as vezes. Leia a Bíblia Sagrada.